Sejam bem-vindos ao canal, pessoal. Vamos de política? Acompanhe comigo mais um vídeo aí. A Justiça Federal aqui do Distrito Federal, primeira região, dá 20 dias para que a primeira-dama da República, Rosângela Silva Janja, e o governo expliquem os gastos com as viagens, especialmente as viagens internacionais da primeira-dama. Essa é uma decisão que acaba de sair, uma decisão importante. Vou chamar o Theo Cury, porque nessa decisão, estávamos lendo aqui, o Theo e o Yuri atentam para um detalhe muito importante dessa decisão. A Justiça aqui do Distrito Federal, Justiça Federal, dá 20 dias para que o governo e Janja se expliquem sobre as viagens, os custos, as motivações, etc., 20 dias, mas não atende a um pedido que pede que esse financiamento das viagens de Janja com dinheiro público cessem. Então, vou chamar o Theo Cury para a gente destrinchar essa decisão que acaba de sair aqui. Vamos ver o nome. Quem é que dá essa... Deixa eu ver quem assina aqui essa decisão. É o Leonardo Tavares Saraiva. Leonardo Tavares Saraiva, exatamente. Então vem para cá, Theo Cury, porque olha, é uma decisão aqui em 4 páginas, ele atende a um pedido dos advogados e então concede esses 20 dias. Mas se recusa, não atende ao pedido dos advogados que entraram com esse pedido aí de cessar o financiamento dessas viagens. Então, Janja pode continuar fazendo suas viagens internacionais. E aqui a gente lembra que ela faz viagens internacionais junto com a comitiva do presidente e também sozinha. Em alguns casos, ela vai uma semana antes, como ela foi agora para a China, para a Rússia, ficou uma semana antes fazendo as agendas dela como primeira-dama antes do presidente chegar. Então, quer dizer, é outro avião, é outra hospedagem, etc. Todo um custo diferente. Conta pra gente, então, vamos esmiuçar essa decisão, Theo Cury. Vamos lá, Débora, Yuri, é o seguinte, é uma ação apresentada por um vereador de Curitiba, no Paraná, que pede, entre outras coisas, a suspensão imediata da execução de qualquer ordem de pagamento, seja reembolso, diária, passagem ou autorização de despesa custeada pela União em favor da Janja com relação às viagens internacionais que são citadas, elencadas pelo vereador. Então a gente está falando, vereador por exemplo... Partido Novo. Exatamente. As viagens citadas são Nova York, Roma, Paris e Rússia. São as viagens que foram elencadas nessa ação. Viagens de março de 2024 e de fevereiro, março e abril de 2025. Qual que foi a principal justificativa do juiz responsável por esse caso, juiz federal aqui do Distrito Federal, para recusar o pedido de suspensão? Ele diz o seguinte, que o postulante, o juridiquês, é quem pede a ação, quem aciona a justiça com determinada demanda, ele deveria demonstrar o legítimo receio de que a demora da justiça possa vir a causar um dano grave ou de difícil reparação. Então, justamente por isso, o periculum in mora, no termo do perigo da demora, se demorar muito pode ter um prejuízo, isso não foi justificado pelo autor dessa demanda, dessa ação à justiça. Então, justamente por isso, o juiz não pode cobrar explicações, porque isso não foi trazido à justiça. Há um outro ponto dizendo o seguinte, que o vereador deve apresentar de forma palpável a verossimilhança de suas alegações, de sorte a possibilitar ao juiz aquilatar a existência, até mesmo a dimensão do ato inquinado, abusivo ou ilegal. Ou seja, traduzindo esse juridiquês todo, o juiz diz, olha, não foi trazido à justiça os elementos que justifiquem que justifiquem a suspensão imediata desses pagamentos. Qual que é o tamanho desse prejuízo? Isso não foi quantificado. E não tem nesse combo apresentado pelo vereador, na avaliação do juiz, isso nas entrelinhas, a ilegalidade que teria sido cometida. Em linhas gerais, esse é o principal argumento do juiz. Qual que foi a decisão dele? Ele nega esse requerimento, esse pedido,
com relação à suspensão dos pagamentos e dos recursos envolvidos nas viagens da primeira-dama e justifica da seguinte forma: indefira o pedido para oficiar a União, o governo federal, para juntadas de documento, que é o que ele deveria ter feito na avaliação do juiz, diz o juiz. Pois o vereador não demonstrou que os tenha solicitado. Então, não solicitou ao governo a ponto de o governo ter rejeitado e ele ter acionado a justiça para cobrar o governo. Isso não aconteceu. Então, o juiz diz: indefira o pedido para oficiar o governo para a juntada de documentos, pois o vereador, estou traduzindo aqui, não demonstrou que os tenha solicitado para fins de instrução da presente ação, nem que houve negativa por parte da União em fornecer esses documentos. Consigno que não há prejuízo de reanálise. Deixou muito claro ali que isso não significa que ele não pode reanalisar esse caso no futuro, caso de fato haja um pedido, o governo negue as informações. Ele diz que há uma possibilidade, eventualmente, de recorrer dessa decisão. Mas deixa muito claro que o vereador não apresentou, não justificou o prejuízo que seria causado, Yuri e Débora, aos cofres públicos por essas viagens, não apresentou documentos, não solicitou à União esses documentos, mas, ao mesmo tempo, por ser uma decisão tomada pelo juiz, ele fala ali, e aí faz parte da praxe: citem-se os requeridos para contestar os termos dessa ação no prazo de 20 dias e também cite o representante do Ministério Público. Então, num prazo de 20 dias, o governo pode se manifestar com relação a essa ação, Yuri. Pois é, Theo, eu queria te perguntar justamente do juridiquês que você já destacou, do consigno que não há prejuízo de reanálise do referido pedido. Ou seja, o que o juiz diz aqui é que, a depender da resposta que vier do governo federal e do que também vier a partir da intimação do representante do Ministério Público, que aí sim pode eventualmente reanalisar as informações e não descarta tomar alguma outra decisão. O que ele faz não dá para a União dar calote, por exemplo, nas passagens aéreas ou até mesmo um ressarcimento de diárias, etc. Agora, se no decorrer desta ação ficar comprovado que alguma despesa não deveria ter sido feita pelo poder público, isso pode levar, por exemplo, ao ressarcimento dos cofres públicos. Ele não diz isso literalmente, mas nessa frase aí que eu tinha mencionado e que o Yuri menciona, ele deixa isso muito claro, que não há prejuízo de reanálise do referido pedido na fase instrutória, caso seja necessário o deslinde do feito. Em linhas gerais, Yuri, Débora, quem acompanha a gente, o que ele diz até agora não foram apresentados os documentos necessários para uma eventual análise. Caso apareçam esses documentos, pode ser que a análise, o juiz aceite e faça essa cobrança ao governo. Qual que é essa cobrança dos 20 dias? Na verdade, é uma ciência, eles citem-se os requeridos para contestar os termos da ação. O vereador pode contestar essa resposta que o juiz deu à ação dele, ao pedido, à demanda judicial dele, pode eventualmente apresentar os documentos que ele não apresentou, pode justificar as explicações que ele não apresentou e o governo pode ou não responder. O governo não tem um peso tão grande para o governo, mas, de fato, o governo pode prestar esses esclarecimentos no âmbito dessa ação.